Irmãos, nós vamos dar início então ao nosso estudo no Catecismo Maior do Westminster. Nós chegamos agora à pergunta de número 40 e nós vamos então estar considerando essa pergunta. E eu havia feito aquele slide, para os irmãos estarem acompanhando, só que deu um problema aqui técnico e a gente não conseguiu fazer, tá? Então, nós vamos voltar àquele sistema antigo. Vou pedir para os irmãos estarem participando também, fazendo a leitura dos textos bíblicos, tá bom? A pergunta é: qual a necessidade de o mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Então, essa é a pergunta. Lembrando que as perguntas anteriores eram qual era a necessidade de o mediador ser homem? Pergunta de número 39. E a pergunta de número 38 era qual a necessidade de o mediador ser Deus? Então, nós vimos individualizada essa questão, e agora a número 40 é a necessidade de o mediador ser Deus e homem em uma só pessoa. Agora o foco está na questão de ser uma única pessoa, mas ao mesmo tempo com essa dupla natureza, sendo 100% homem e 100% Deus. Então a resposta era necessário que o mediador que havia de reconciliar o homem com Deus fosse Deus e homem, e isto em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor e que nós confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira. Então, era necessário, que fosse a obra da redenção fosse realizada por uma pessoa que fosse Deus e homem, e isso em uma única pessoa. Nós vamos ler alguns textos aqui. Aí eu convido aos irmãos, na medida em que tiverem a Bíblia em mãos, e ler Mateus capítulo 21, capítulo 1, verso 21 e o verso 23. Mateus capítulo 1, verso 21 e 23. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ok. Então esses dois versículos, logo no nascimento de Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, a virgem conceberá. A gente sabe que isso é uma coisa humanamente impossível de acontecer. Então, ao mesmo tempo que fala de uma intervenção sobrenatural, para que a virgem pudesse conceber, mas ao mesmo tempo fala de um processo natural. Ela vai conceber, ela vai, vai passar pelo todo o processo da gestação, do desenvolvimento. Não foi algo anormal nesse sentido, Passou-se os 9 meses como uma pessoa normal, mas há algo de natural e não natural ao mesmo tempo, algo natural e sobrenatural, Então está sendo colocado aí, nessa única pessoa, esses dois fatores, o fator divino e o fator humano. Então, primeiro isto. Mas também, logo em seguida, o texto vai nos dizer que ele é esse que vai ser concebido, ele é Emanuel. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, é Deus, ele está nascendo, a virgem concebeu, passou por um processo natural, desenvolvimento,
Jesus, a Bíblia nos diz que depois que Jesus nasceu, ele crescia, tanto em estatura, ou seja, fisicamente, como em conhecimento e graça. Houve um processo de crescimento, de certo modo, natural na pessoa de Jesus Cristo. Ele crescia em estatura, se desenvolveu, passou por todos os períodos da formação enquanto ser humano, e crescia também em conhecimento também, e crescia também em graça. Mas ao mesmo tempo, ele é o Deus conosco, o Deus eterno, o Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, porque não tem como separar os atributos gloriosos, majestosos de Deus da sua pessoa divina. Então, ele é os dois em um. E isto pode dar um certo bug na nossa cabeça, mas esse é o fato bíblico que precisamos crer. Nenhum outro líder religioso pode ser colocado nesse patamar da divindade. E nenhum outro líder religioso veio com propósito salvador. Temos líderes, Buda, Confúcio, ou outros, mas, no entanto, eles não têm, jamais assumiram esse papel de ser o salvador, um redentor, um substituto para o homem e de poder salvar o homem do pecado. Então, Jesus é o único que pôde fazer esse papel. Como nosso mediador. Era necessário, ele tinha que fazer, para fazer a mediação, ele tinha que se relacionar com os homens, bem como ele necessitava estar diante também de Deus. Nenhuma criatura poderia estar assim. Então, era necessário, então, que o mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, era necessário, uma necessidade, que ele fosse, então, Deus e homem ao mesmo tempo. Então, a única pessoa, os dois estão ali presentes, desde a concepção. Ainda em Mateus, capítulo 3, no verso 17, puder ler? Mateus capítulo 3, verso 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ok. Lembrando, sempre devemos lembrar que Jesus, ele é o unigênito de Deus. Unigênito significa único gerado. Dentro da posição do catolicismo, pensa-se que todo mundo é filho de Deus. Há uma certa confusão nesse sentido. Todo mundo é criatura de Deus. Mas João vai dizer mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então está falando sobre adoção para os da fé. Mas o único que foi de fato gerado de Deus foi Jesus Cristo. Ele é o único gerado. E aqui nesse capítulo, em versículo 3:17, nos diz então que há essa voz do céu e diz: Este é o meu filho. Não é da mesma maneira como ele diz para nós hoje, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, referindo-se a Cristo. Em nenhum momento fala sobre a humanidade nesse sentido. Não, vocês são meus filhos, Mas ele diz, quando se trata sobre nós, ele fala no Novo Testamento sobre a filiação por meio de adoção. Então nós somos adotados por Deus. E aqui fala que Jesus Cristo é o Filho amado em quem ele tem perfeito prazer. Deus tem prazer em seu Filho Jesus. Um outro texto que eu gostaria que os irmãos lessem é 1 Pedro,
capítulo 2, verso 6. 1 Pedro capítulo 2, versos 6 e 7. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Ok. Percebo que talvez um dos grandes mistérios e um dos grandes problemas é a aceitação da perfeita humanidade de Cristo e perfeita divindade de Cristo. E nesse sentido ele vai dizer que essa é uma pedra angular, é o fundamento. Aquele que nega que Jesus Cristo é Deus, o apóstolo vai dizer que esse procede do maligno, vem do diabo, negar que Cristo é Deus, bem como negar que ele veio em carne. E percebam, havia lá os gnósticos que diziam que a carne era má e diziam, e o gnosticismo entrou na igreja lá depois da era apostólica, já no início da era apostólica, tais ensinos já estavam em voga, de que Jesus não veio em carne, ele era uma emanação, portanto, como se fosse uma imagem holográfica ou coisa do gênero. Mas não era carne mesmo, porque a carne era essencialmente má. E a Bíblia nos diz que quem nega que Cristo veio em carne, este é do maligno. E aquele que nega que Cristo é Deus também. Então, esse é um ponto que muitas pessoas encontram como se fosse embora sendo a pedra angular, ou seja, aquela pedra que é colocada na fundação do edifício e que determina todo o edifício, ao mesmo tempo, ela também pode ser uma pedra de tropeço. Então, não aceitar a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo é tropeçar naquilo que é o mais básico possível. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que essa pedra é eleita, escolhida, preciosa, e quem nela crer, nesta pedra, lembrando, esse aqui é uma figura de linguagem apontando para Cristo, não será de modo algum envergonhado. O versículo 6. Mas já o versículo 7, ele vai colocar também: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Foi rejeitada, no entanto, é a pedra. Isso não muda o fato de quem Cristo é e de que ele deve ser aceito em sua integridade como Deus homem, para que seja o nosso Salvador. Negar qualquer um deste fato da natureza de Cristo, dessa dupla natureza de Cristo, é negá-lo como Salvador. Não há possibilidade de ter um mediador se nós não o aceitarmos nesta condição. Então, a pedra se tornou pedra de escândalo para alguns, pedra de tropeço para outros, mas pedra preciosa. Para nós é uma pedra preciosa. Saber que Jesus é Deus, saber que Jesus viveu entre nós, se encarnou e se tornou o nosso mediador. Ele é o centro de toda a Escritura, ele é o personagem central, o protagonista da salvação. Para nós é algo maravilhoso. E também uma questão que eu gostaria de colocar
Por que Deus não providenciou dois mediadores, né? Um humano e um divino, né? Para salvar os homens dos pecados, né? Porque a relação que há entre as obras de cada uma dessas duas naturezas exigia que as duas naturezas fossem unidas em uma única pessoa. Para que ele fosse mediador e exercesse a função de mediador, era necessário, exigia-se que ele tivesse essa dupla natureza reunida em uma única pessoa. Um mediador divino não poderia provar do sofrimento, se ele fosse só divino, e senão mediante uma natureza humana. Um mediador humano não poderia suportar os sofrimentos necessários, senão pelo amparo e fortalecimento de uma natureza divina. Essa era a razão porque era necessário ser humano e divino. Portanto, necessário não apenas que o mediador fosse Deus e homem a um só tempo, mas que as suas duas naturezas fossem unidas em uma única pessoa, para que a sua obra fosse também uma única obra. Tá? E eu também convido a abrir em Hebreus, capítulo 9, verso 14. Hebreus 9, 14. Isso. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ok. Esse texto pode nos conduzir a um certo equívoco, porque ele fala que ele está fazendo aquela contraposição dos sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, que eram de animais limitados, e agora ele vai falar, né, sobre Cristo. Muito mais o sangue de Cristo. Se aquele sangue já tinha uma certa relevância, e tudo aquilo era passageiro, era temporal, era animal, era sangue mesmo, tudo aquilo que os sacerdotes faziam, os mediadores faziam, né? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno. E aqui que talvez possa residir uma certa confusão. Espírito Eterno, muitos colocam como sendo Espírito Santo, mas não é isto que o texto está nos dizendo, tá? Não está se referindo como se fosse através do Espírito Santo, mas através do Espírito, da sua própria natureza divina. Esse Espírito Eterno está dizendo que esse sacrifício realizado por Cristo, em sua natureza divina, é muito mais, podemos assim dizer, eficaz, perfeito, na verdade, completo. Ele se ofereceu sem, primeiro, mácula, não havia pecado, essa é uma das características de Cristo. Também agora purificará não somente completamente de todos os pecados, mas também da consciência das obras mortas, tudo aquilo que nós tentamos fazer, né, para agradar a Deus e sermos salvos, para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Então, através do que? Do Espírito Eterno, que está falando sobre da sua natureza divina, que Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício a Deus pelos pecados do seu povo. A sua natureza divina deu exatidão e sentido e eficácia ao sacrifício e aos sofrimentos da sua natureza humana. Então,
a sua natureza divina deu eficácia seu sacrifício, a mediação que ele fez, né, em sua natureza humana, tá? Então, junta aqui, Hebreus vai juntar o sacrifício realizado, e sacrifício, percebam, não foi aqui um ser espiritual, mas está falando de um sacrifício, sangue derramado, de alguém que é 100% humano. Deus não morre, mas o homem, Cristo Jesus, ele experimentou a morte, ele teve seu sangue derramado, então ele experimentou, mas pelo Espírito Eterno, tornou esse sacrifício perfeito, tá? Então era necessário, então, novamente vemos a junção dos dois, do mediador como Deus, mediador como homem, em uma única pessoa, para que desse exatidão e perfeição em seu sacrifício, tá? Bom, eu gostaria também de propor uma pergunta: como podemos explicar os textos da Escritura que usam a propriedade de uma natureza para se referir a outra? Bom, como nós podemos explicar? Vamos ver aqui. A unidade da pessoa de Cristo é que ampara a verdadeira explanação desses textos. Por exemplo, Atos 20, 28, ele diz o seguinte: a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui vemos o sangue, que é uma das partes da natureza humana de Cristo, o sacrifício e o sangue derramado, o sangue vertido, associado ao substantivo Deus, que pertence à sua natureza divina. João 6, 62 diz o seguinte: que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aqui o título que nós vemos, tá, como Filho do Homem, em João 6, 62, está associado novamente à natureza humana. Filho do Homem, o unigênito de Deus, aquele que nasceu. É usado com referência a um fato concernente à natureza divina de Cristo, isto é, sua pré-existência eterna no céu, anterior à sua encarnação neste mundo. Nessas e em muitas outras passagens semelhantes, a explicação é que a unidade da pessoa de Cristo permite a referência a qualquer uma das suas naturezas nos termos que, falando estritamente, se aplicam a outra natureza. Sem que haja confusão, nós podemos dizer que o Filho do Homem é eterno. Ele é desde antes da fundação do mundo. Perceba, nós colocamos sobre algo da natureza humana e também falamos sobre algo da sua pré-existência. Ele, por exemplo, Paulo vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus, imolado, sacrificado, antes da fundação do mundo. Olha, pega a eternidade, né, e a pré-existência de Cristo e fala sobre o seu sacrifício como homem, usando a figura do Cordeiro imolado. Quando João Batista vê o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é provindo, vem de Deus, ele é da própria natureza divina, mas ele é o Cordeiro que vai ser morto, que vai ser sacrificado, porque ele vai tirar o pecado do mundo. Então,
Nessa dupla característica, ou natureza, né, de Cristo, Deus, homem, Deus e homem, vamos encontrar textos que vai falar tanto aplicando a sua natureza divina, como também a sua natureza humana. Principalmente quando fala sobre seu sacrifício. E às vezes vai falar lá sobre a sua divindade ao mesmo tempo. E não há nenhuma ilógica nisso. Exatamente porque as duas naturezas estão contidas em uma única pessoa. Então aqui era a questão só respondendo por que tinha que estar contidas em uma única pessoa. Por que não veio dois separados? Cada um fazia uma parte. Era necessário que fosse assim. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta?